Tanaka e o velho Barsen, que acabou de lançar um documentário mostrando a bomba relógio que é a Previdência Social. Mas será mesmo que o INSS vai quebrar? E será mesmo que você nunca vai conseguir se aposentar? Tanakão, e não é de hoje que esse assunto vem à tona. Todo mundo sabe que a Previdência Social é uma verdadeira pirâmide financeira. Ei, saudade de uma pirâmide no comecinho. Porra, é bom demais. Mas será que vai dar tempo de a gente entrar no meio antes da Previdência Social quebrar? É bom demais, pô. Até que quebra, pô. Aí quando quebra, fodeu. E será que dá para aposentar de algum outro jeito? Vou mostrar para vocês uma conta de que se você investisse o teto hoje no INSS, em quanto tempo demoraria para você se aposentar e quanto você pode receber lá no futuro. Mas antes, Tanakão, já se inscreve aqui no canal japonês, deixa um comentário gostosinho para nós se você faz contribuição no INSS ou não faz. E mais também, você investe em previdência privada ou também não investe. E além disso, também toca aqui a flauta, garagatico, toda vez que soltar o vídeo, o japonês apareça aí na sua TV de 210 polegadas. Essa voz, Silvio Santos, Celso Portiolli, Clodovil com gripe. Pra quem não sabe também, o japonês é só de uma corretora aí que é investimentos. Lá a gente atende clientes acima de 40 mil reais. Então, se você tiver uma carteira de ações, renda fixa e precisar fazer alguma previdência privada, só chamar o Japão aqui que minha equipe liga para você. Primeiro, Tanaka, a gente tem que entender o que é essa tal Previdência Social, né? E basicamente é um sistema criado para garantir a renda de trabalhadores e também das suas famílias em casos da aposentadoria, invalidez ou morte. Aqui no Brasil a gente tem o INSS, que é o responsável por essa tal de seguridade. É exatamente isso. De fato, o INSS é uma seguradora, só que a diferença é que tem um pool de dinheiro lá dentro, todo mundo coloca dinheiro e aos poucos as pessoas vão sendo sorteadas, entre aspas, então é uma mistura de seguro com uma espécie de consórcio também. Só que você tem que entender que um seguro, então, é como um carro, né? Então, se acontece alguma coisa no caminho, se você não estiver pagando INSS, por exemplo, e acontecer alguma invalidez ou morte, você não consegue acionar também a seguradora. Ela funciona exatamente assim. Então, durante a nossa vida trabalhadora, a gente contribui com parte do nosso salário pro INSS, isso é descontado em folha, infelizmente, e aí quando a gente se aposenta, a gente começa a receber esse benefício mensalmente. Só que, Brasil, é um sistema totalmente insustentável. Então, a população brasileira, por exemplo, está envelhecendo muito e o número dos contribuintes estão diminuindo muito também. Isso significa que no futuro muito próximo vai ter muito mais pessoas recebendo benefício do que pagando, inclusive. Porque aqui no Brasil a gente tem basicamente três fatores, né? O fator de envelhecimento da população, a natalidade também que tem diminuído, o pessoal não tá mais fazendo tacaracatica, só tá rolando o dedo no Instagram e não rola o dedo em outro lugar que precisa rolar. Na verdade, acontece que menos gente morre, menos gente nasce e também tá tendo uma uberização também da economia. Tá cada vez mais tendo o número de informais na economia brasileira, e aí faz com que esse rombo gigantesco da Previdência só aumente. Só para vocês terem uma ideia, em 2024 o déficit da Previdência Social deve alcançar 326,2 bilhões de reais. Isso é cerca de 2,5% do PIB. Muito dinheiro, Tanaquinha. E se nada for feito, até 2100 isso vai ter necessidade de financiamento de 25,3 trilhões. Então vai ser um gap gigantesco para a gente tapar. E vai ser igual o japonês na hora do tacaragatica. Vai ter muito buraco para pouco tapamento. Só que isso, infelizmente, não é um problema só aqui do nosso Brasilzão velho. O Japão, por exemplo, o meu Japãozão, os japoneses não morrem. Eles viram tartaruga. Você vê, por exemplo, no Dragon Ball tem um mestre Kami. Kami é tartaruga. Você vai ficando velho, vai virando tartaruga e nunca morre. Lá no Japão, tá cheio de velho safado igual o mestre Kami. Inclusive, tem uma expectativa de vida de 84 anos. O japonesinho vai encurvando e vira tartaruga, como falei para vocês. Porém, nascem poucos tanaquinhas, talvez pelo trauma da cabeça gigantesca, mas é aproximadamente 1,3 filhos por mulher. Hoje, aproximadamente 28% da população japonesa tem mais de 65 anos. Então, lá no Japão, por exemplo, estão tentando
estudar desesperadamente um novo sistema que sempre ocasiona nas mesmas conclusões, né? De aumento da idade de aposentadoria e também incentivando previdências privadas, né? Ou poupança privada. Mas isso aí é muito difícil de acontecer, Tanakão. Essa conta, infelizmente, vai estourar na terra do Tanaka também. E lá nos Estados Unidos, o Social Security também, adivinha, tá tendo o mesmo problema. A expectativa de vida são 78 anos. De fato, tem muito velhinho por lá hoje em dia, andando com aquelas motinhas no supermercado. E a taxa de natalidade é de 1,7 filhos por mulher na terra do Tio Sam. E a expectativa diz que até 2035 o fundo reserva deve se esgotar por lá. E aí talvez signifique que vão ter que diminuir os benefícios dos americanos. Mas isso é claro se não houver algum tipo de reforma como aconteceu no governo anterior. E até o Paulo Guedes disse em alguma entrevista que ele ficou assustado como os brasileiros ficaram comovidos com a situação, porque é uma bomba relógio, é igual o programa da culpa do Cabral, que fica com a bexiga para lá e fica com a bexiga para cá e vai estourar em alguma geração isso daí. Então, por exemplo, a gente teve que aumentar a nossa idade de trabalho aqui e, infelizmente, hoje a gente tem que sustentar os velhos de 35 anos que já se aposentaram há uns 20 anos e estão recebendo o INSS. Adivinha se a Europa ficar fora se jogar? Não fica, Tanakão. Tá exatamente o mesmo problema. França, Itália, e até você vê alguns países incentivando, pagando para imigrantes irem para lá para poder fazer um tagaracatica maior e resolver parte do problema. Então, por exemplo, na Alemanha, a expectativa de vida são 81 anos e a taxa de natalidade 1,6 filhos por mulher. Então, é muito próximo ao Japão, por exemplo. Na Alemanha, eles estão mudando a regra do jogo quase sempre também, para poder tentar dar uma equilibrada nas contas. Enquanto na França, os velhos vencem mais cedo, 83 anos, enquanto a taxa de natalidade é 1,9 e também estão enfrentando a mesma coisa. E adivinha, na França, ao invés de fazer reforma, o pessoal faz o quê? Só protestam. Lá teve também um protesto em relação à reforma da Previdência recentemente. A Itália, que tem uma das populações mais idosas desse mundo todo, tem uma expectativa de vida também de 83 anos e uma taxa de natalidade de 1,3. Então esse aí é o mais próximo do Japão. E lá na Itália eles têm que manter esse sistema sustentável, então tá uma briga só também. A Itália também está com uma dívida pública muito alta, então a conta está muito mais difícil de fechar por lá. Então, Tracão, qual vai ser a solução para esse BOzinho aí, né? Uma delas até adiantei para vocês, mas tem algumas soluções, mas como falei para vocês, essa previdência social de fato vai ser aquela bexiga que vai estourar na mão de alguma geração. A mais óbvia de fato é fazer alguma reforma, só que nessas reformas são complicadíssimas, porque, mano, o que nós aqui hoje da nossa geração tem a ver com os BO que os caras fizeram, ou regras erradas, entre aspas, que fizeram lá atrás. Só que a gente está pagando a conta hoje. E provavelmente as gerações futuras também vão pagar a nossa conta até que a conta não consiga mais ser fechada. Como eu falei para vocês, até 2100, aqui no Brasil, a dívida vai estar por volta de 25 trilhões de reais. Outra medida é apoiar a imigração, e aí você consegue fazer com que os imigrantes paguem também parte dessa conta, e tem alguns países, inclusive o Japão, tem acordo com o Brasil, que os tanaquinhas que estão lá, os decassegues, igual o Japão foi para lá, paga a previdência, só que eles recebem aqui no Brasil. Antigamente tinha uma safadeza safada também, que você tem vários tanakas que eu conheço que recebem tanto do Japão quanto do Brasil. E um outro ponto também é incentivar o tacaracatica maior, porque vão nascer mais tanaquinhas para conseguir tapar esse buraco. E a dificuldade da nova geração, principalmente, é que eles não treinam muito o tacaracatica, preferem ficar em rede social ou ficar depressivo no canto. Então, tá cada vez nascendo menos tanaquinhas, e então talvez vai precisar de muito dinheiro para incentivar a procriação do ser humano. E a outra solução é a mais óbvia, que você deveria estar fazendo faz muito tempo, que é você cuidar da sua própria aposentadoria. Acredito eu que você pode pagar um mínimo do INSS para que, se por acaso aconteça alguma coisa, sua esposa receba um tricatica, sua mãe receba algum tacaratica, e se até porventura você ficar inválido, acontecer alguma desgraça aí da vida, infelizmente, você também receba um tacaracatica, já que o investimento é muito pequeno para um benefício relativamente grande em relação ao que você investe, né, Tacão? Porque, infelizmente, o salário mínimo não dá para nada hoje em dia, não. Eu puxo de novo a introdução do vídeo que o velho Barsi fez esse documentário
recentemente junto com a AGF, que é essa bomba que é a Previdência Social, a bomba que é o INSS. E isso, como eu trouxe dados para vocês, é verdade, vai acontecer a qualquer momento, só que eles trazem alternativas, por exemplo, fazer a própria carteira previdenciária através de ações. E a Luiz Barsi afirma exatamente isso nos cortes de podcast, que eles fizeram uma simulação e se você pagar o teto do INSS durante 35 anos, olha quanto sobra no seu bolso. A agilidade da nossa Previdência Social é uma questão que ele se preocupa desde a década de 70 e é um assunto tão atual ainda. Então a gente já rodou algumas simulações, se você fizer uma contribuição pelo teto, que hoje é de R$ 877, ao final de 35 anos, que é o tempo mínimo de contribuição, você vai ter um total de 0 patrimônio lá na frente, né? Recursos esses administrados pelo Estado, que a gente sabe que é extremamente ineficiente como gestor, corrigido, né, obviamente, mas daqui a 35 anos o teto seria mais ou menos de R$ 40 mil ao mês, levando uma correção de 5% ao ano de INPC do teto hoje de R$ 7.500. Essa mesma simulação, esse mesmo aporte mensal de R$ 877, num investimento, ele sendo bem conservadora, considerando uma taxa de 10% ao ano de rentabilidade, somando dividendos, essa mesma projeção de 35 anos no investimento previdenciário em bolsa, uma carteira de renda mensal, como ele fala, geraria um patrimônio de aproximadamente 14 milhões de reais e uma renda equivalente mensal a 110 mil reais. Japãozão fez a mesma simulação utilizando a mesma taxa durante o mesmo tempo. Deu um valor um pouquinho diferente, mas a ideia é exatamente a mesma. Ao invés de você receber os 7 mil e poucos reais, que de fato é muito difícil de você conseguir o teto hoje do INSS, você conseguiria através dessa planilha safada o valor de exatamente 3 milhões e 28 mil reais. Isso daria uma renda aproximadamente, uma taxa de 10%, de 24.300 reais aproximadamente. E, obviamente, você vai ter esse dinheiro à sua disposição para utilizar de qualquer maneira possível. Lembrando que, como é uma carteira de renda variável, no caso que a Luiz fez, não dá para saber a garantia. Utilizando aqui um pré-fixado de 210 anos, que infelizmente não existem, vocês conseguem sim esse valor. Também não estou considerando imposto de renda, porque vão ser aportes mensais. Então vai ser muito difícil essa conta fechar, Tanacão. Só que, Tanacão, o que você tem que abrir o olho e correr o quanto mais cedo possível é começar a fazer a sua carteira previdenciária, seja ela como for, pode ser através de fundos imobiliários, ações perenes, como o velho Barsi fala, através de renda fixa, através de tesouro direto, IPCA mais 6, por exemplo, que está bombando agora. Então, dá para fazer de diversas formas esse seu planejamento. O importante dessa equação é o tempo. Então, você tem que começar agora a fazer esse movimento. O mais engraçado de tudo isso é que 7 mil bordoadas reais, que são o teto hoje no INSS, pode ser que lá na frente você nem consiga receber. E aí é muita tristeza. Além também de não ter formado patrimônio nenhum, já que quem está cuidando do seu dinheiro agora é a seguradora do Brasil. E o Tanacão, que já está na pegada maluca e gosta de receber os dividendos, vou deixar para vocês 2 vídeos. Um deles mostrando as ações aqui do Brasil, as top 8 ações com um e-book totalmente gratuito para você. E aqui do outro lado vai ter também o vídeo onde eu mostro para vocês os dividendos mensais, só que em dólar, o que é lindo e maravilhoso.